Meus irmãos, a mensagem de hoje é, na verdade, a terceira parte de uma minissérie que eu iniciei há 2 quartas-feiras atrás, que tem como objetivo introduzir a temática que será objeto dos nossos estudos em todo o ano de 2024. Nós gostaríamos de falar a respeito de identidade. Quais as implicações de nos reconhecermos, de declararmos que nós somos cristãos? E hoje eu gostaria muito de convidar você a pensar a respeito de quem é você. Se eu te fizesse essa pergunta hoje, e você precisasse, de maneira resumida, definir quem é você, qual seria a sua resposta? Falar de identidade é algo extremamente importante, sobretudo nos nossos dias, porque nós vivemos dias de múltiplas crises, e em meio a essa multiplicidade de crises que nós vivemos, eu penso que a pior delas, sobretudo para um cristão, é a crise de identidade. É quando nós não sabemos quem somos, não sabemos por que nós existimos, qual é o nosso futuro, qual o nosso lugar no mundo. É necessário, portanto, que nós tenhamos isso de maneira muito clara na nossa mente, no nosso coração. A maior evidência de que o cristianismo está sofrendo de uma crise de identidade são aspectos que podem ser evidenciados não apenas no contexto das igrejas, não apenas no contexto dos cultos, dos púlpitos, das mensagens que são pregadas, mas também e principalmente por meio da vida cotidiana dos cristãos, da maneira que nós nos relacionamos nas redes sociais, nas nossas conversas no trabalho, na escola, como nós nos portamos diante do mundo. Refletir sobre identidade é, em alguma medida, retornar, pensar um pouco a respeito das nossas origens. É, em alguma medida, um exercício de autoconhecimento. O tema que nós trataremos ao longo de todo o ano de 2024, por causa disso, é justamente identidade. O que significa declararmos cristãos? Quais são os aspectos que envolvem, que marca a identidade de um cristão? Quais as implicações de nos declararmos cristão num mundo que parece ser cristianizado, onde o cristianismo parece fazer parte da cultura, mas não consegue mais influenciar os hábitos? Esta, como eu disse, é a terceira reflexão de uma minissérie que tem como propósito introduzir essa temática para o próximo ano. No dia 20 de dezembro, falando a respeito de identidade, eu trouxe uma reflexão a respeito da paternidade de Deus em Cristo Jesus, para nos lembrar que nós somos filhos de Deus. A nossa filiação é uma informação importante que constitui a nossa identidade. No dia 27 de dezembro, na última quarta-feira, nós abordamos mais uma implicação de sermos cristãos, uma consequência natural de nos declararmos cristãos, que é o fato de que Deus nos constituiu seus discípulos. Então perceba, dizer que somos cristãos é reconhecer que nós não somos meras criaturas, nós somos filhos de Deus. E porque somos filhos de Deus, somos também discípulos de Jesus. E hoje, eu gostaria de chamar a sua atenção para que pudéssemos pensar a respeito de nós mesmos. Quem nós somos? Como nós definiríamos a nossa própria identidade? Ou, quem, afinal de contas, tem autoridade para definir a nossa identidade? Quem tem legitimidade para dizer quem nós somos? Como nós podemos, biblicamente, definir a identidade de um cristão? Perguntas como essas têm sido respondidas pela sociedade. Alguns, na tentativa de responder quem nós somos, afirmam que cada indivíduo tem o poder de definir a sua própria identidade. Ou seja, eu sou aquilo que eu quero ser.
Eu sou o que eu acho que eu sou. Outras pessoas, entretanto, dizem que é a sociedade, que é a cultura que definem quem nós somos. Mas quando nós paramos para pensar a respeito destas formas de responder essa pergunta importante, nós somos confrontados com um problema gravíssimo. Se nós reconhecemos que há legitimidade no ser humano, quer de forma individual ou de forma coletiva, para definir a sua própria identidade, nós teremos como implicação uma impossibilidade de estabelecer o que é padrão na identidade. É exatamente isso que acaba tendo como consequência o relativismo e o subjetivismo que marcam a cultura dos nossos dias. As pessoas se sentem no direito de definir a sua própria identidade. As pessoas imaginam que é o meio que elas estão inseridas que definem quem ela de fato somos. E nós somos expostos a um dilema. Pastor, se parece incoerente delegar ao ser humano o poder de definir a sua própria identidade, quem então tem o poder de definir quem nós somos? Como um cristão responderia a esta pergunta: quem sou eu? Por que eu existo? Qual a minha identidade? Quem tem legitimidade e autoridade para definir quem nós somos? Como cristãos, irmãos, nós não somos subjetivistas, relativistas. Nós cremos que existe uma verdade absoluta e que a palavra de Deus, enquanto revelação de Deus, é a verdade absoluta, a origem e o destino de todo conhecimento. Conhecer é conhecer a Deus. E neste sentido, é o Criador que define a identidade da criatura e não o contrário. É a palavra de Deus que define quem nós somos. E é muito interessante perceber que, embora o texto que nós lemos não trate de uma definição exaustiva a respeito de quem somos enquanto cristãos, o primeiro verso parece nos apresentar características marcantes da identidade do apóstolo Paulo, que podem ser aplicadas à vida de todo verdadeiro cristão. Como eu disse, o texto, esta perícope, pode ser muito tranquilamente dividida em 3 blocos. O primeiro, Paulo fala a respeito da sua própria identidade. É como se Paulo respondesse: quem sou eu? E ele começa: eu sou Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Cristo Jesus. O texto continua. E então nós somos apresentados a uma segunda parte, versos 2 a verso 6, onde Paulo parece demonstrar qual é a mensagem que ele prega. Então nós temos, entre os versos 2 e o verso 6, um resumo da mensagem que Paulo vai trabalhar em toda a carta aos Romanos. Por fim, no verso 7, Paulo apresenta quem são os destinatários desta carta. Os destinatários originais dessa carta são os crentes de Roma, mas de maneira ampla todo cristão recebe essa carta de Paulo como sendo palavra de Deus. Então, irmãos, como o nosso interesse nessa noite é tratar a respeito da nossa identidade, nós ficaremos apenas com a exposição do verso 1 da carta de Paulo aos Romanos. Porque já no primeiro verso, nós somos apresentados a características muito marcantes que descrevem a identidade de Paulo e que podem ser aplicadas à nossa vida como princípios de Deus que determinam, que moldam a nossa identidade como cristãos. É muito interessante que Paulo aqui, irmãos, está estabelecendo quais são os critérios que o identificam. É muito importante perceber que neste primeiro verso, Paulo descreve características da sua identidade. Não da maneira que Paulo via a si mesmo,
nem tampouco como as pessoas pensavam a respeito dele. Paulo descreve a sua identidade, tendo como base a palavra de Deus. Nós vivemos numa cultura que afirma coisas do tipo: você é o que você come. Quem aqui já ouviu isso? Você é o que você come. Ou então quem diz: você é a média das pessoas que você convive. É muito comum nós ouvirmos expressões assim, e veja, eu não estou dizendo que essas expressões estão totalmente erradas, que não exista nenhum traço de verdade. O que eu quero destacar é que elas não definem com profundidade quem de fato nós somos. Nós não somos, em última instância, o que nós comemos, simplesmente. Embora aquilo que a gente coma, a nossa alimentação, vai determinar em alguma medida como fisicamente ou de maneira a nossa saúde é constituída. As pessoas com quem nós nos relacionamos, embora exerçam alguma influência sobre a nossa vida, em última instância, também não definem quem nós somos. Então, a palavra de Deus nos diz que, em última análise, nós somos aquilo ou quem nós amamos. Meus irmãos, quem você é? Quem eu sou? Nós somos aquilo que nós amamos. O que nos define fundamentalmente é aquilo que nós amamos. E porque nós amamos, nós adoramos. Então, o que nos define, irmãos, é aquilo que recebe a nossa adoração. Se eu me amo acima de todas as coisas, isso não influencia a minha identidade, isso define a minha identidade como um idólatra. Se eu amo outras coisas no lugar de Deus, acima de todas as coisas, isso não influencia a minha identidade, mas isso define a minha identidade. Então, a maneira que Paulo define a sua identidade nos ajuda a compreender quem somos nós. Quem somos nós? Paulo começa o texto, em primeiro lugar, dizendo: eu sou Paulo, servo de Cristo Jesus. Paulo começa definindo a sua identidade, informando que ele é servo de Jesus Cristo. E existe algo de muito interessante nessa expressão, meus irmãos. O termo grego aqui, traduzido por servo, é um termo muito comum nas palavras de Paulo, o termo doulos, que pode também ser traduzido como escravo. E é como se Paulo, em outras palavras, estivesse dizendo: eu, Paulo, sou servo, como um escravo de Cristo Jesus. Todos nós servimos a alguém. Todos nós, quer de maneira consciente ou inconsciente, nós servimos a alguém ou a algum propósito. Não existe neutralidade absoluta. Portanto, ou nós servimos a Deus, ou nós servimos aos propósitos do mundo e nos curvamos a Ele. As nossas atitudes, em última análise, demonstram quem nós servimos, e isso identifica o que nós, de fato, amamos. Então perceba, irmãos, Paulo começa a desenhar a sua identidade, afirmando que ele serve a Jesus Cristo, que Paulo é escravo de Jesus Cristo. E eu disse que esse termo é extremamente importante, é interessante, porque ele nos transmite algumas ideias. Paulo está dizendo, de maneira feliz e contente, passando-nos a ideia de servidão, de escravidão. E quando nós analisamos esse termo, nós somos informados de pelo menos 3 coisas. Se Paulo é servo, se Paulo é escravo, em primeiro lugar, Paulo está declarando: eu não pertenço a mim mesmo. Um escravo não pertence a si mesmo, ele é dominado pelo seu senhor. Em segundo lugar, todo escravo é comprado por um preço. Paulo está dizendo: eu não pertenço a mim mesmo.
Eu fui comprado por um preço. E em terceiro lugar, eu pertenço a uma outra pessoa. Em outras palavras, o que Paulo está comunicando nesta expressão tão simples é aquilo que ele já havia declarado na carta aos Gálatas, capítulo 2, verso 20, que ele diz: logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo está definindo a sua identidade como alguém que se rendeu aos pés de Jesus, que foi comprado por Jesus. E eu sei que nos nossos dias, falar de servidão, falar de escravidão, é algo extremamente difícil, complexo para as pessoas. Existe algum lado positivo? Como falar de escravidão pode significar algo bom para nós, principalmente quando nós consideramos o histórico escravagista brasileiro? É muito interessante pensar nisso. Como Paulo fala de escravidão como sendo algo bom para ele, se escravidão, servidão, são sempre termos recebidos como sendo algo negativo. Eu fiquei pensando, meus irmãos, que o que define o aspecto positivo desta escravidão de Paulo é o Senhor a quem ele se submete. O que faz com que a escravidão que Paulo está se referindo aqui em Romanos seja tida, vista, recebida como algo bom, consiste no fato de que ele é servo do Senhor dos Senhores. A única possibilidade nos termos de termos a escravidão e servidão como sendo algo positivo é quando Deus é o Senhor das nossas vidas. Bom, essa é a compreensão de Paulo a respeito dele mesmo. Esta é a visão que Paulo demonstra ter das Escrituras a respeito da sua identidade. Mas nós precisamos parar e pensar um pouco. Você, eu, nós colocaríamos este distintivo como algo que define a nossa identidade? Se nós tivéssemos que responder hoje, e esta é a pergunta para ser respondida: quem somos nós? Quem é você? Você reconheceria que você não vive mais por você mesmo? Que você é tão servo de Jesus a ponto de se render como escravo, que você reconhece que foi comprado por um preço e que já não vive mais, mas vive para a glória de Deus? Paulo demonstra que uma característica distintiva de alguém cuja identidade é formada pela palavra de Deus é alguém que serve ao Senhor. Em segundo lugar, Paulo chamado para ser apóstolo. Paulo, ele diz que além de servo, além de escravo de Cristo, ele também foi chamado para ser apóstolo. E aí a gente é apresentado a uma questão difícil, a um dilema. Porque, como já diria um sábio, apóstolo bom é apóstolo morto. Porque não existem novos apóstolos. O último dos apóstolos foi o apóstolo Paulo. Então, como aplicar essa definição de Paulo às nossas vidas? Como definir o apostolado que nos é comunicado aqui como algo possível para nós? É muito interessante que quando Paulo se refere ao seu apostolado, nós precisamos nos voltar à palavra de Deus e perceber que o termo apóstolos é usado no Novo Testamento de duas maneiras. A primeira delas, de maneira estrita, para definir o trabalho, o chamado e a vocação dos 12, mais Paulo e Matias. E a segunda delas, para definir aquele que foi chamado e enviado para pregar o Evangelho. Então perceba, irmãos, se por um lado a nós é impossível nos declarar apóstolos de Jesus no sentido estrito, nós somos chamados pela palavra de Deus a sermos aqueles que são enviados por Deus para pregar o Evangelho. Então, nesse sentido, todos nós somos chamados por Deus para pregarmos, para comunicarmos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Comunicar as verdades do Evangelho revela a missão da igreja e o sentido da nossa vida. Então, quando Paulo fala do seu chamado,
Paulo foi chamado para ser apóstolo. Nós fomos chamados para comunicar a mensagem do Evangelho. E nesse sentido, irmãos, esta característica é uma marca que deve ser encontrada, evidenciada na nossa definição de identidade. A razão pela qual nós existimos é a glória de Deus, que se manifesta, entre outras coisas, no cumprimento da nossa missão. Então, sim, nós somos chamados a esse ministério de evangelização. O texto continua, e Paulo então diz, além de ser chamado como apóstolo de Jesus Cristo, ele diz que foi separado para o evangelho de Deus. Paulo conclui afirmando que o propósito da sua vida é cumprir a missão que Deus reservou para ele, como sendo separado para o evangelho de Deus. Paulo não foi apenas chamado por Deus para a salvação, mas também foi separado para uma missão. Assim como nós também fomos chamados em santa vocação, irresistível graça que nos alcançou, também somos igualmente chamados a vivermos uma vida separada para Deus. Como dissemos, nesse texto, Paulo está estabelecendo características que moldam a sua identidade como cristão. Em primeiro lugar, ele disse que é servo de Cristo. Em segundo lugar, ele diz que foi enviado a pregar o Evangelho. Em terceiro lugar, agora ele refere-se a si mesmo como sendo alguém separado, um representante, um embaixador do reino de Deus. Irmãos, existe algo de belo nessa declaração do apóstolo Paulo, nessa marca distintiva da sua identidade. Existe algo de importante aqui, porque a glória do embaixador não é falar de si mesmo, mas falar daquele que representa. Isso nos ensina algo importante a respeito da mensagem do Evangelho. A glória não está naquele que comunica, a glória está naquele que é dono da mensagem, do nosso Senhor. Isso nos ensina que evangelizar não é sobre nós, não é sobre o que fazemos, é sobre o que Deus fez para salvar pecadores. Então perceba, irmãos, como em apenas um verso, nós somos orientados acerca de fatos importantes sobre a nossa identidade. Essas três características apontam para quem foi Paulo e nos ajudam a entender quem é Deus e que por meio da sua palavra, quem nós somos. A nossa identidade como cristão deve ser marcada pelo serviço, pela pregação do Evangelho e pela santificação para o nosso Deus. Irmãos, nós precisamos parar e refletir a respeito de quem nós somos. Nós precisamos parar e refletir a respeito das implicações, das consequências de nos declararmos cristãos. E eu gostaria de concluir trazendo aqui 3 aplicações importantes a respeito da importância de considerarmos a nossa identidade. A primeira delas, nós não somos quem nós achamos que somos. Nós somos quem Deus diz que nós somos. Você não é quem você acha que é. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é aquilo que Deus disse que você é. É Deus quem determina a sua identidade. E no texto que lemos, Deus está dizendo que nós somos servos, nós somos chamados e fomos separados para a glória de Deus. Estas são marcas que devem fazer parte da nossa vida. Meu irmão, não é o seu pecado que define quem você é. Não é a cultura que define quem você é, mas aquele que te criou, aquele que te formou, aquele que te comprou, a quem nós pertencemos. Segundo lugar,
apenas quem nos criou tem autoridade e legitimidade para definir quem nós somos. Essa ideia de que cada um se autodetermina, cada um diz a respeito de si mesmo o que está pensando que é algo subjetivista, que coloca em risco as bases e a própria definição de identidade. Biblicamente falando, apenas Deus tem o poder e a autoridade para definir quem nós somos. E sabe como Deus define quem nós somos? Nós vimos isso nos nossos 2 últimos encontros. A Bíblia nos diz que nós somos filhos de Deus. Se você crê em Jesus, João 1,12, você foi feito filho de Deus. A Bíblia diz que todo filho de Deus é transformado em discípulo de Jesus. O novo nascimento nos leva a ter comunhão com o nosso Mestre, a andar nos seus caminhos, a obedecer às suas palavras. E por fim, hoje, no nosso 3º encontro, nós aprendemos que nós somos servos de Deus. A razão pela qual Deus nos trouxe à existência é para glorificarmos a Ele com a nossa vida. Nós precisamos parar e pensar a respeito de como a Bíblia define quem nós somos. Porque nós precisamos agir como filhos de Deus. Nós precisamos agir como discípulos de Jesus. Nós precisamos agir como quem serve aos propósitos de Deus nessa vida. Porque afinal de contas, são estas as características que definem a nossa identidade. Quem é você? Como quem diria, quem é você na fila do pão? Quem é você? Como você se define? Meus irmãos, nós somos filhos de Deus, discípulos de Jesus e servos do Deus Altíssimo. A nossa oração é para que possamos de fato viver de maneira condizente a estas que são marcas distintivas da identidade de um cristão. Eu sei, nem sempre é tão fácil assim. Às vezes, a nossa identidade possui marcas de uso, possui danos que aconteceram ao longo da jornada, mas é necessário que nós paremos para lembrar a respeito de quem determina quem nós somos. Nós podemos ser instrumentos de Deus para abençoar a vida das pessoas que estão à nossa volta. Eu quero encerrar com uma frase do saudoso D.L. Moody, quando ele disse o seguinte: O mundo está para ver o que pode fazer um homem totalmente entregue nas mãos de Deus. O mundo está pronto para ver o que pode fazer um homem cuja identidade está o nome e as marcas do Deus da Escritura. Que Deus nos ajude, irmãos, a pensarmos sobre a nossa identidade. E ao longo de todo o ano de 2024, nós estaremos tratando desse assunto. Tratando a respeito das implicações de nos declararmos filhos de Deus. Nós estamos a pouco menos de 1 hora de iniciarmos um novo ano. E eu costumo dizer isso, né? Não muda nada na vida. Vai acabar uma noite e começar outra, mas datas são importantes para nós, são marcos importantes, e quem sabe este é o momento de nós pensarmos a respeito da nossa identidade, de nos enxergarmos biblicamente como filhos de Deus, discípulos de Jesus e de pessoas que servem aos propósitos de Deus e assim ter as nossas atitudes transformadas. A minha esperança e a minha oração é que Deus nos ajude a entender que quem determina a nossa identidade é quem nos criou e quem nos comprou, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém?